que é o amor senão um desejo? Antes de amarmos, quando estamos interessados por alguém, o primeiro impulso que temos é desejar estar próxima daquela pessoa, é tocá-la, é sentir o seu calor, não é mesmo? Lord Wilson Ferguson, o Duque de Village, ainda era um homem atraente, jovem, musculoso e que despertava o desejo em várias mulheres. Porém, não se via alegria em seus olhos há mais de um ano. A sua amada esposa faleceu repentinamente de uma doença inexplicável. A partir daquele dia, o Duque se sentia triste. A duquesa de Village foi o seu grande amor e eles se completavam em tudo. Para ele, o amor havia acabado com a morte dela. No entanto, um casamento lhe era imposto, pois o rei exigia que ele, seu súdito mais nobre, compartilhasse o poder que ocupava no reino com uma esposa. Contrário à ordem real, Lord Wilson deixava os dias passarem, a fim de que o seu soberano se esquecesse daquela ideia absurda, porque não haveria no mundo uma mulher que ele pudesse amar como amou a esposa. Recém-chegada nas terras do duque, Charlotte, uma cozinheira de sorriso fácil, rosto angelical e olhos azuis, conseguiu trabalho no castelo. Ela era uma excelente cozinheira, conhecedora de pratos que agradavam à nobreza e dominava o uso das especiarias finas que tanto agradavam também o povo da alta classe. Entretanto, a única vaga para trabalhar naquele lugar era de lava-pratos. Como ela precisava muito de um emprego, aceitou, iniciando imediatamente. Era um serviço abaixo da qualificação que possuía, mas era o que estava disponível. Seus conhecimentos culinários foram ensinados a ela pela mãe, cozinheira-chefe do condado vizinho. Em uma manhã de nevasca que congelava a alma, o mensageiro real chegou com uma carta urgente. Apreensivo sobre o que o soberano lhe estava informando na mensagem, abriu-a. Após a leitura, deixou-se cair em sua poltrona ao lado da lareira. O rei havia determinado que ele se casasse com uma mulher de um reinado vizinho em até 2 meses. Informou-lhe ainda que a mulher iria visitá-lo em uma semana para se conhecerem melhor. Depois disso, finalizou a carta, desejando que o duque se agradasse da mulher, pois a recusa ao casamento seria inaceitável. Furioso contra aquela ordem, após o mensageiro se retirar, rasgou em pedaços a malfadada carta e a atirou nas chamas. Depois de algumas horas do ocorrido, na hora do almoço, o duque mandou chamar a cozinheira para lhe informar que havia perdido o apetite. Sentado na biblioteca de costas para a entrada, tentando ainda assimilar toda a tragédia que sua vida tinha se transformado, Charlotte entrou falando: "Licença, o senhor mandou me chamar?" O duque, de cabeça baixa, falou: "Senhora Louise, não quero comer nada hoje." Charlotte, ao ouvir o nome da cozinheira que faltou ao trabalho naquele dia, respondeu-lhe: "Charlotte, Duque, a senhora Louise foi visitar uns parentes e não pôde chegar, creio que por causa do mau tempo. Eu assumi as funções dela por hoje." Nesse momento, o Duque levantou os olhos tristes e percebeu que realmente não era a senhora Louise. Desanimado, respondeu: "Então tá, Charlotte, não é? Pois bem, não quero nada hoje, estou sem apetite." Charlotte ficou desapontada porque havia preparado uma refeição especial para aquele dia. Queria mostrar ao duque os seus dotes culinários.
Desapontada, teve a coragem de responder: Mas, senhor, eu preparei uma iguaria especial para o senhor. Tenho certeza que o senhor vai amar o que fiz, pensando justamente em lhe agradar. Repentinamente, o duque arregalou os olhos, admirado. Essas eram as palavras que sua esposa falava com ele, cheia de amor e carinho. Eu fiz pensando justamente em lhe agradar. Como essa mulher conhece essa frase? Não pode ser, pensou o duque. Querendo saber mais sobre a cozinheira, pediu que ela se aproximasse e lhe perguntou: O que você preparou pensando justamente em me agradar? Ela descreveu todos os pratos e, surpreendentemente, ele sentiu vontade de prová-los todos. Charlotte fez questão de servi-lo com toda a cerimônia e requinte que os deliciosos pratos exigiam. Após a magnífica sobremesa, ela, satisfeita, retirou-se da presença do duque. Ele, por sua vez, após a refeição, não conseguiu tirar a bela e intrigante imagem de Charlotte de sua cabeça. Achou muito estranho ela ter a mesma atitude e atenção com ele, como tinha sua falecida esposa. Charlotte, já deitada em seus aposentos, ao relembrar a figura do belo duque provando seus pratos, sentiu um imenso prazer. Uma dúvida surgiu em seu pensamento. Ela gostou muito dele por ele ter apreciado a sua comida ou por ele ser atraente? Não sabia ao certo. Em seus pensamentos, concluiu: mas que ele é bonito, isso sim. Ele é bonito, elegante, simpático. Que mulher não gostaria de estar nos braços dele? Depois, constatando que a realidade é bem distante do sonho, pensou: ele é um duque e eu, uma cozinheira. Aliás, aqui sou uma lava-pratos. Na manhã seguinte, na hora do café, o duque estava certo que veria Charlotte com as deliciosas comidas. Para sua tristeza, quem trouxe a refeição foi a senhora Louise. Ele desejou que Charlotte surgisse, mas isso não aconteceu. No fim do dia, deitada em sua cama, ponderou: Não vi Charlotte hoje. Mas por que eu estou sentindo esse desejo imenso de vê-la? Eu não me interesso por uma mulher desde que a minha mulher interrompeu o pensamento. Mas a Charlotte me agradou demais. Continuou a pensar nela, relembrando cada detalhe do sorriso e dos belos olhos azuis. Levantou-se e foi até a ala dos criados, esperando encontrá-la. Ficou em um canto escondido no corredor, com o coração aos pulos, ansiando pela visão de Charlotte. Surgindo na outra ponta do corredor, Charlotte caminhou em passos lentos até o seu quarto. Entrou, mas não fechou totalmente a porta. O duque, tomado de curiosidade, ficou a observá-la pela fresta, enquanto ela, de costas, se despia para se deitar. Ao contemplar o corpo desnudo, o torneado de suas formas arredondadas, contrastando com a cintura fina e a pele sedosa, o coração do duque se agitou intensamente. Como se pressentisse que alguém a observava, Charlotte virou-se de frente rapidamente. Viu a porta entreaberta e a fechou. O duque foi para o quarto, estagnado pela contemplação em segredo que acabara de assistir. Ela era uma perfeição de mulher. Há mais de um ano, nenhuma mulher o interessava tanto como aquela.
Estava perdidamente apaixonado e cheio de vontade de tê-la em seus braços. Desejava Charlotte, queria provar dos seus carinhos. Um tempo depois, fatigado pelos sonhos inspirados da mulher de seus desejos, recobrou a razão e dormiu. De manhã, ainda pensativo, sabia que não poderia alimentar o sentimento que nutria por Charlotte e se lembrou do casamento imposto pelo rei. Com a razão preponderando sobre a emoção, o duque conteve a sua ânsia em estar próximo a Charlotte e ela tentou negar para si mesma que sentia um grande interesse pelo duque. No fim daquela semana, o castelo estava em alvoroço porque a futura esposa do duque iria visitá-lo. Os criados cochichavam sobre a ordem de casamento que o rei havia dado ao duque e lamentavam, pois sabiam que ele não queria aquela união. Consideravam-no como um bom senhor e desejavam que ele fosse feliz de fato. Todavia, quem poderia ir contra uma ordem real? Lamentavam pela má sorte dele, porque sabiam que ele amou e foi muito amado pela esposa. Desejavam que ele fosse feliz, mas tinham a certeza de que um casamento imposto não traria felicidade para ele. Quando a Lady Suellen chegou, o duque a recebeu educadamente, mesmo contrariado. Para ela, o castelo estava mal cuidado e os criados cheios de liberdade. Informou ao duque que assim que se casasse, as coisas iriam obedecer às ordens exigidas da nova senhora. A cada passo que dava, encontrava um defeito. Os criados, percebendo que a senhora era uma pessoa extremamente exigente, quando possível, evitavam-na. Em um dado momento, ela quis visitar a cozinha. A senhora Louise e Charlotte se colocaram de prontidão para recebê-la. Ao passar por Charlotte, estranhou o fato dela ser tão bonita. Segundo a Lady Suellen, quando se casasse, não iria querer mulheres jovens e bonitas trabalhando dentro do castelo e aconselhou ao duque colocar Charlotte nos trabalhos forçados nos campos para desgastar um pouco a beleza dela, acrescentando a seguinte frase: ora, onde já se viu pobre e bonita? As pobres precisam ser feias. Enfim, foi um dia infernal, não só para o duque, mas também para todos no castelo. Quando a Lady Suellen foi embora, todos respiraram aliviados. O duque, sentado na biblioteca, encontrava-se estarrecido pela presença de tão indesejável pessoa. Seus pensamentos o atordoavam. Como se unir a uma mulher tão insensível e intragável? Como? Não poderia acatar as ordens do rei. Ele conheceu a felicidade conjugal e sabia que, com aquela união, a sua vida seria terrível. Além de tudo isso, seu coração já estava apaixonado por uma doce, bela e sensível mulher. Precisava ter uma saída para essa situação desastrosa. Nesse momento, Charlotte pediu licença, tirando-o dos pensamentos angustiantes. Senhor, a senhora Louise pediu que eu lhe fizesse um chá. Preparei um com rosas silvestres. Com os olhos sedutores, ele saboreou o chá e disse: esse você também preparou pensando justamente em me agradar? Ao perceber que o tom de voz do duque era carregado de segundas intenções, ela baixou os olhos corando. Ele continuou: o que mais você faria justamente para me agradar, Charlotte? Nesse momento, ela, percebendo os desejos dele, tremeu. Depois, encheu-se de coragem e respondeu: Senhor, sou a sua criada.
O que for de minha função fazer, farei para agradá-lo. Ele levantou-se e caminhou lentamente em sua direção. Quando chegou perto, sussurrou em seu ouvido: Estou me consumindo de desejo e amor por você. Já não sei mais o que fazer para tirá-la de meus pensamentos, mas não consigo. Eu te quero. Quero você em meus braços. Quero sentir os seus beijos. Isso me agradaria muito. Charlotte, ao ouvir tais palavras em voz baixa e sussurrante, sentiu a biblioteca girar. Mas, como quem está à beira de cair em um precipício e consegue se equilibrar, respondeu-lhe: Eu também tenho um grande desejo e amor pelo Senhor. Porém, sei qual é o meu lugar e em que posição me encontro na sua vida. Eu sou a lava-pratos, sua criada, e, se ficar nessa casa quando o senhor se casar, serei a mulher que irá trabalhar nos serviços pesados para perder o brilho da juventude. Portanto, não há futuro nos nossos desejos. Por isso, esqueçamo-nos. Acabou de falar e se retirou rapidamente. As palavras dela fizeram com que o Duque voltasse à realidade. Ela estava certa. Passou aquela noite pensando em uma solução para desfazer o compromisso que o rei havia lhe imposto e uma outra solução que lhe permitisse ter Charlotte em seus braços. Na manhã, chegou a uma conclusão. Chamou Charlotte até a biblioteca. Ela entrou ressabiada, com medo que ele tivesse outra atitude libertina com ela. Charlotte, você tem razão em tudo o que me disse ontem, começou falando. Ela continuou quieta enquanto ele continuava a falar. Desde aquele dia que você falou aquela frase para mim, recordei-me do que é amar e ser amado por alguém. Eu tenho um desejo de te amar e ser amado por você. Você me disse que também me deseja. Isso é verdade? Você me quer, Charlotte? Como eu a quero? Nesse momento, sentindo-se impossibilitada de negar o seu amor pelo Duque, respondeu: Sim, eu o desejo como você a mim. Mas não me peça o que você não pode ter. Você não pode me ter porque está comprometido. Creio que isso seja fácil de resolver, minha querida, falou abraçando-a. O rei disse que me queria casado, então eu não preciso me casar exatamente com Lady Suellen. Ele apresentou uma mulher porque eu não queria casar com nenhuma, mas agora eu quero. Eu quero me casar com você. Nesse momento, Charlotte, com os olhos brilhando, sorriu. Ele, feliz por constatar que ela o desejava na mesma intensidade que ele, beijou-a. As noites, a partir daquele momento, foram as realizações do grande desejo e amor que ambos desfrutavam prazerosamente. Noites de delícias supremas e delírios exuberantes pertenciam aos dois amantes incansáveis. No penúltimo dia do fim do prazo que o rei estabeleceu para que o duque se casasse, eles realizaram a cerimônia. Todos os criados do duque estavam felizes pela nova duquesa de Village, Lady Charlotte. Só uma pessoa estava cheia de amargura e azedume sobre aquela inusitada união, Lady Suellen.